Boa noite a todos, excelentíssimo senhor presidente, vereador Arnaldo, colegas vereadores, senhores visitantes e servidores desta casa. Eu posso dizer aos colegas e a todos presentes e aqueles que nos acompanham de que não estaria apto para falar, para assumir a tribuna. Mas, diante das colocações dos meus colegas, eu me sinto na responsabilidade de me colocar para alguma fala e, posteriormente, melhores esclarecimentos. Mas ficou muito bem claro, colegas vereadores, que este mal entendido que os colegas têm ouvido por aí, isso pesou ou responsabiliza apenas o presidente da Câmara. O fato de estar ocorrendo boatos de que vereadores receberam X além do que devia receber. Eu aqui quero fazer uma colocação aos colegas vereadores, o qual os mesmos têm esse conhecimento, mas se me cobra, eu posso dizer isso, vereadores, que durante o ano de 2013, nós planejamos, quando eu falo nós, o presidente da Câmara planejou a construção de uma sede do Legislativo. E quando eu fiz esse planejamento, pensei na construção desta Câmara, deste espaço da Câmara, eu procurei algo que pudesse me dar condições para essa construção. E o que fiz, ou deixei de fazer para isso acontecer? Não contratei tesoureiro para a Câmara. Não contratei, que todos os presidentes, desde o início do nosso município, desde que o município Maitinga se tornou independente, tinha o tesoureiro contratado pela casa para atuar como tesoureiro da casa. E consultei a assessoria jurídica, consultei a assessoria contábil e eles me deram a credibilidade de que eu pudesse convidar um vereador ou um membro da casa para ocupar o cargo e que eu não estaria errado nisso e que o presidente não estaria errado em fazer isso. Então, pensando na construção, comecei por aí, quer dizer, economizando o equivalente a um salário e meio, que era o que a legislação passada vinha pagando para o tesoureiro. Então, isso ocorreu durante um ano, durante o primeiro ano, o ano de 2013. Então, economizando o salário de um tesoureiro para que isso pudesse nos dar condições de construir, ou de, a partir do meio do ano, de uma data mais adiantada da nossa legislatura, poder iniciar a construção da Câmara. Não contratei motorista, que também eu não posso afirmar aqui quanto ganhava um motorista na legislação passada, mas a Câmara tinha sim o seu motorista, e quando tinha um motorista também tinha um carro funcionando. Esse carro gastava X de petróleo, gastava X de combustível. Então, além do motorista, tinha um carro funcionando, um carro rodando, que gastaria tanto, não sei, não posso afirmar aqui, mas quem tem veículo sabe quanto gasta um carro, mais ou menos por mês, e principalmente no nosso caso, que era o carro do Legislativo. Então, nós não contratamos essa questão de combustível, depois tem manutenção e tantas outras coisas mais. A gente deixou de ter esses gastos. Então, estou fazendo essa colocação para que a nossa população se entendam, se estão fazendo esse tipo de boatos, como os colegas colocaram, certamente estão ouvindo, eu mesmo não ouvi. Confesso que não ouvi, mas se os vereadores colocaram
que quando chegamos ao final do ano, ou próximo ao final do ano, nós tínhamos um saldo para iniciarmos a construção. Procurei um engenheiro, mandei fazer, ou pedi para fazer uma planta, um projeto. Essa planta, num valor total, custou o equivalente a 5 mil e algumas coisas, aqui 5.400 e poucos reais, posso afirmar isso depois, no valor exato. Então, isso gerando despesa de INSS e outras despesas mais. O projeto em si pago foi 4 mil e poucos reais ao engenheiro. Então, esse projeto está em nossas mãos. Vou colocar para o público, para os vereadores em primeiro lugar, e para o público, para a nossa população, que era o nosso plano. E dizer mais ainda que dentro do regimento interno dessa casa, diz que o presidente do Legislativo poderá utilizar até 70% do duodécimo em folha de pagamento. Lá não diz que era 70%. Até porque nenhuma outra legislação pagava 70%, pelo que eu não posso aqui afirmar categoricamente, mas pelo que eu vi e recebi da legislação passada, no início do meu pleito, do meu mandato, do nosso mandato, era isso. Então, nós fazendo essas economias, eu creio que os colegas estão acompanhando lá no Tribunal de Contas, e os colegas certamente, se sim, podem nos falar isso. Mas eu creio que os vereadores nenhum encontrou lá nenhuma nota de combustível, de peça de carro, de pneu, de retificação de motores, e mais isso e mais aquilo. E nem tampouco uma folha constando lá um motorista ou sequer um tesoureiro para a Câmara. Inclusive, quero fazer os agradecimentos, dentro da minha fala, ao vereador Arnaldo, porque gentilmente, né, aceitou a nossa colocação sobre a nossa solicitação de o mesmo atuar como tesoureiro, sem receber uma moeda, R$1 sequer, além do seu salário. Então não foi pago nenhum valor. Então isso gerou um saldo para que chegasse ao meio do ano, para o fim, nós teríamos um valor que eu posso afirmar isso depois, que eu não vou falar aqui por não ter o valor exato do nosso saldo. Então, e os vereadores, nossos colegas, estou falando em nome dos colegas, mas quem mais usou a palavra, eu posso até usar, peço permissão ao vereador Francisco para dizer que o vereador nos disse claramente, né, que era contra a construção da Câmara. Respeito, porque cada um de nós, todos nós aqui, somos livres para dizer, para achar o que queremos, ou gostar do que queremos gostar, ou ser contra aquilo que queremos ser contra. Mas o vereador disse: não, eu sou contra a construção da Câmara, porque nosso salário precisa ser os 70%. Ainda que nós estivéssemos utilizando os 70%, ou melhor, não estivesse pensando na construção da Câmara e utilizasse os 70% para a folha de pagamento, os 30% não seria possível a administração da Câmara. Isso posso afirmar com toda a convicção aos meus colegas, tanto da base de apoio, de situação, quanto a base de oposição, que não seria possível jamais administrar a Câmara com os 30%. Eu creio que até por isso o regimento diz que seria utilizado até 70%. E outra coisa, eu não deixei em momento nenhum de pagar aquilo que a Folha autorizou a pagar. Nós conseguimos, para os vereadores, inclusive para mim que sou vereador, e não recebo nada mais do que de reposição do salarial pelo fato de presidir a Câmara. O mesmo salário que os colegas recebem, eu recebo. Talvez a nossa diferença lá, como o vereador falou aqui, de 10 ou 20 reais, é por conta dos dependentes, que muitas vezes o abatimento no imposto de renda dá o direito de um vereador
que tem filhos, um ou dois filhos, os colegas aí sabem, então receber 10 ou 20 reais a mais porque tinha um filho ou dois dependentes que o outro não tem, ou não tinha, não tem, né? Então, esse é o meu esclarecimento. E para a população, quero deixar esses meus esclarecimentos. Chegando no final do ano, então, com essa colocação dos vereadores, principalmente na fala do vereador Francisco, que não seria construído a Câmara, nós, então, fizemos a divisão do valor até o limite que poderia ser feito. Não foi especificado X%, foi dividido, usado um valor até quanto a legislação nos autorizava, a contabilidade nos autorizava, porque, como disse muito bem os colegas vereadores, que nenhum presidente é maluco de fazer as coisas pelo seu querer, sem que ele não esteja respaldado, apoiado pelo regimento, pela contabilidade, pelo Tribunal de Contas, que é o nosso órgão fixador e fiscalizador. Então, esse é o meu esclarecimento, e posteriormente posso estar dando um esclarecimento muito mais concreto, muito mais preciso para tanto os colegas vereadores quanto para toda a população do nosso município e aqueles que nos acompanham. Então, esta foi a maneira como certamente as pessoas estão interpretando. Muitos me perguntam porque tomou conhecimento de que nós estaríamos construindo a Câmara, construindo a sede da Câmara, já que o espaço que a gente utilizava antes, que a Câmara utilizava, o prefeito, por entender a nossa intenção de construir a nova sede, então ele solicitou o uso daquele espaço para ampliação do espaço da prefeitura, onde estaria trazendo para um só setor toda a administração, como ali será, colocou aqui o vereador Francisco, né, que será o centro administrativo. Todas as ações do nosso município estará funcionando em um só espaço. Então, o espaço que antes utilizavam, que era utilizado pela Câmara e que era de propriedade da prefeitura, então passou a ser utilizado pela prefeitura. Não que o prefeito, em momento algum, nos exigiu. Ele nos cedeu, fazendo um documento não de doação, mas de termo de posse, para utilizar o espaço, um antigo depósito, para que ali fosse construída a Câmara. Já que nós não estaríamos construindo a Câmara, devido a essas indiferenças e mal entendido com relação à construção ou não da Câmara, então estamos lá fazendo uma reforma, e quero dizer aos vereadores aqui, à população, que lá estamos construindo com o recurso da Câmara em parceria com a Prefeitura, já que nós no final do ano devolvemos para a Prefeitura 24 mil e alguns reais. Eu posso passar isso, o vereador ainda não constatou isso, posso passar o valor exato, foi 24 mil, foi um valor que chegamos ao final do ano e devolvemos para a Prefeitura, já que o ex-presidente Abenídio está ali, sabe muito bem disso, eu sei que ele fez isso algumas vezes dentro do seu mandato. Chegando no final do ano, a Câmara não tem direito de ficar com um centavo, com um real sequer para o ano posterior. Nós não seríamos privilegiados. Nós então devolvemos para a Prefeitura. Conversei com o prefeito anteriormente, antes dessa devolução, conversei com ele e ele nos concedeu o direito de ele estar doando para a Prefeitura esse mesmo valor que foi repassado para a Prefeitura, que aí não seria mais uma devolução para a Câmara, e sim uma doação que o prefeito estaria devolvendo para a Câmara, doando para a Câmara em material, já que a Prefeitura não poderia pegar lá o dinheiro e doar ou entregar na mão do presidente. Isso é inconstitucional, ilegal. Então o prefeito estaria nos devolvendo até esse valor de 24 mil e alguma coisa, né, para a Câmara em material. Então essa é uma doação da Prefeitura para a Câmara. Enquanto isso, a Câmara estará arcando com a despesa do pedreiro e do ajudante. Tanto é que nós queríamos até colocar lá um pedreiro a mais, 2 pedreiros e 2 ajudantes, e não foi possível,
porque também não podemos pagar, já que a nossa diferença é pequena para agora a partir desse ano. Então nós estamos tocando a construção dessa forma até aqui, uma reforma no antigo prédio da prefeitura e que será utilizado pela Câmara. Então, tanto é que convido os vereadores para que nos acompanhem lá na obra. Até então, não sei, pode ser que os vereadores já estiveram lá no momento que eu não estava, mas eu não contemplei a presença de nenhum dos colegas lá, mas a obra não é do presidente. Lá não estou fazendo uma casa para mim, para minha família. Graças a Deus, Deus me deu, antes de ser vereador, Deus me deu condições de ter onde morar, onde colocar a minha família. Então, lá estamos construindo ou fazendo uma reforma para a instalação do legislativo do nosso município. Então, desculpe que eu acho que eu estou ultrapassando o tempo, mas quero agradecer a tolerância do presidente. E esta é uma pequena informação, um pequeno esclarecimento aos colegas e àqueles que muitas vezes podem ter interpretado de forma diferente. E que em nenhum momento, aqui sim, agora eu volto a dizer, em nenhum momento o presidente depositou na conta de nenhum vereador R$10 mil. Esse valor que o vereador brasileiro colocou, foi isso, né? O valor de 4 mil e alguma coisa foi a diferença, não era, quero até dizer, deixar isso claro, não era a diferença dos vereadores não, colegas. Quero não rebater a fala do vereador, mas apenas um esclarecimento, não era uma diferença, foi uma economia que nós fizemos para que pudessem construir a Câmara. O regimento, volto a repetir, o regimento dá direito do presidente pagar até 70%, mas nós não deixamos de pagar nenhuma diferença, porque a diferença nós pagamos alguns meses, acho que um mês ou 2 meses antes, aquela diferença de R$2 mil. Ali sim é uma diferença, porque o Tribunal de Contas não nos repassou no tempo que mais ou menos é em março, tanto é que nós já estamos em março e em 2014 o Tribunal ainda não nos informou o novo duodécimo. Assim que o Tribunal nos informar o novo valor do duodécimo, aí sim estamos passando essa diferença do novo duodécimo para os colegas vereadores. Tanto a informação quanto a diferença será repassada na conta de cada um vereador, inclusive para mim, que sou vereador, com os colegas, junto com os colegas. E então não é uma diferença que ficou para trás. Ali foi uma economia que a Câmara fez, deixando de gerar despesas além, para que a gente pudesse fazer essa construção. Então, esse é o meu esclarecimento. E dizer, naquilo estou pronto aqui para debater, discutir num consenso, de forma amigável, porque estou aqui, porque o povo me elegeu, mas estou presidindo nesta casa, porque os colegas me colocou aqui. Não estou aqui para abusar do voto, da confiança dos colegas, não. Os colegas me elegeram e eu preciso dar conta disso. Eu recebi dos meus pais a minha educação, o meu tratado, para que eu pudesse honrar isso até o fim da minha vida. E peço a Deus que, se for para mim desonrar isso, que Deus não me permita viver. Então, aos colegas, este é meu esclarecimento, e também para aqueles que estão interpretando mal essa questão, e porventura está dizendo por aí, é equivocada. Não foi construída exatamente por conta disso. Os vereadores achou que aquela diferença, aquele valor que estava lá, era uma diferença que era dos vereadores, mas não são. Ali foi repassado aos vereadores, sim, tinha direito de receber até o valor dos 70%. Então, isso não foi apenas o presidente atual que deixou de pagar, não. Nós recebemos um valor e uma autorização para um determinado valor e vimos honrando aquele valor. Então, agradeço a tolerância e aqueles que nos ouvem esses meus esclarecimentos. Desculpa se em alguma coisa excedi, mas agradeço e muito obrigado a todos. Obrigado, presidente.